A paz de Deus, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou gravar um áudio sobre a família não aceitar o cônjuge de volta. Na realidade, não aceitar o convívio com o cônjuge. Muitas famílias estão tendo dificuldade, né, no retorno. Ou outras já até falam, olha, se você voltar com ele ou com ela, você pode esquecer que você tem família. Não é assim? Mas por que isso acontece? Gente, é o que eu falo. Quem tem filhos sabe, ou quem tem irmãos, parentes, assim, sabe, do amor, do cuidado. Então, se você vir o seu filho sofrendo, você vai sentir raiva da pessoa que está fazendo ele ou ela sofrer. Isso é normal, né? É o nosso sentimento de proteção. Então, muitas famílias têm esse sentimento de proteção. Então, e às vezes a pessoa fica na dúvida, né? Como que eu vou fazer? Será que eu volto, não volto? Eu estou lutando pela restauração do meu casamento, mas a minha mãe não aceita, o meu pai não aceita, porque meu marido fez isso, fez aquilo mais. Ou, né, os homens também, olha, eu não sei como eu vou fazer, porque minha mãe já falou, se eu voltar com ela, eu posso esquecer que eu tenho mãe, porque a minha esposa fez isso, eles não perdoam. Gente, vocês têm que entender o seguinte: quando vocês foram se casar, o que aconteceu? Está bem ali na Bíblia, em Gênesis, né? Deixar pai e mãe e unir-se a uma pessoa. Se você deixou pai e mãe, você deixou o vínculo de família ali, né? Então, você vai formar a sua família. Então, seu esposo, seus filhos são sua nova família. O que ficou são parentes. Nós devemos honrar pai e mãe? Sim, com toda certeza. Isso é um mandamento bíblico, né? Inclusive, está nos 10 mandamentos. Porém, isso aí não é questão de honra, né? Você está lutando, você está batalhando pela tua família. O respeito para com seus pais sempre deve existir. O respeito, né? Agora, você não pode também aceitar uma decisão sua, que é buscar pelo teu casamento. Daí você tem que ir na palavra, né? E falar com os seus pais, falar com os seus parentes sobre o que está acontecendo. Eu demorei a entender isso. Eu sempre fui muito família, né? Eu sempre fui muito ligada à minha família, em vários aspectos. Na realidade, eu mesmo, sendo a mais nova da família, eu sempre tinha aquela questão da proteção, de proteger a minha família. Então, muitas vezes eu vi meu marido como intruso, né? Ele não querer que eu fizesse alguma coisa, não concordar com algumas atitudes minhas. Eu vi ele como intruso, porque era minha família, né? E quando houve a separação, eu percebi que a minha família era o meu esposo, né? Ele seria o primeiro ali na linha, depois minhas filhas, né? E depois os meus parentes. Só que eu demorei a entender isso. E pelo fato de eu não entender, eu tive vários problemas. Porque a gente mistura muito. Você geralmente sai da casa do seu pai, da sua mãe, só que você não corta o vínculo. Tem pessoas que vivem na casa do pai e da mãe como se fosse a casa dela ainda, né? Então, deixa a casa dela abandonada, deixa o marido dela lá e não sai da barra da saia da mãe. Muitos casamentos são destruídos por conta disso. O inimigo vê uma brecha, ele entra. Então, eu falo que o Senhor coloca tudo no lugar. No meu deserto, eu pouco falava sobre o que estava acontecendo, justamente para não deixar, né, os meus irmãos com raiva, porque nesse deserto eu perdi meu pai. Eu já tinha perdido a minha mãe alguns anos antes, uns 3 anos antes. Eu sofri demais. Quando eu perdi o meu pai em pleno deserto, pensa, eu sofri muito. Então, eu fiquei, os meus irmãos, né? Eu e meus irmãos. Então, eu preferia não falar, porque se eu falasse, eles iam tomar as minhas dores. Quem que não toma? Você não quer ver um parente seu sofrendo. E se você começar a falar o que está acontecendo, a pessoa que não tem a mesma comunhão com você, espiritual,
ela vai ficar com raiva. Né? Eu agradeço a Deus porque nesse deserto a minha irmã orou muito pela restauração. O meu irmão creio que sim também, mas pelo fato de ser mais fechado, ele não me falava. Mas a minha cunhada, ela ligava para o meu esposo, falava: ó, se você precisar de alguma coisa, nós estamos aí. Sabe? Então, eu vi o carinho da minha família. Só que tem muitas pessoas, né, que não tem esse apoio, não tem esse carinho. A família fica com muita raiva, né? Os parentes ficam com muita raiva, quer se intrometer, quer interferir, quer tomar as dores. E, às vezes, a pessoa, na hora da raiva, da angústia, de tanta decepção, acaba falando mais do que deve. E daí causa um problema terrível. Né? Por isso, assim, que a gente tem que aprender a colocar Deus em tudo na nossa vida, como o nosso alicerce, como o nosso pai, o nosso guia. Porque se tiver qualquer problema, você tem que correr ali nos pés do Senhor e conversar com Ele. E Ele trará a solução. Então, se você estiver passando por isso, entregue tudo nas mãos do Senhor e descanse. Você tem que falar assim para os seus pais. Muitas pessoas falam assim para mim: mas como que eu vou fazer isso, sendo que quando meu marido me abandonou, foi o meu pai, foi a minha mãe que me socorreu? Eu entendo isso, porque os parentes mais próximos são aqueles que vão te ajudar. Porém, você tem que entender o que você quer. Você quer o seu casamento restaurado? Você quer a tua família restaurada? Ou você quer viver ainda debaixo da barra do pai e da mãe? São escolhas, infelizmente, são escolhas que nós temos que fazer. E se a sua resposta é teu casamento restaurado, então você ora, porque o Senhor coloca tudo no lugar. Não é você que vai conseguir ajustar isso, nós não conseguimos, né? Mas o amor de Deus, ele faz tudo diferente. Né? Você vai ter uma nova família realmente, porque ela vai ser transformada no amor. O seu marido vai ser diferente, sua esposa vai ser diferente. No começo a gente sabe, é difícil. Eu falo para vocês que tem a quarta fase do deserto, muitas pessoas achavam até que não existia. Existe, né? A volta não é um mar de rosa, não são tudo flores, como a gente imagina. Mas o Senhor, ele vai ajustando, né? Ele vai ajustando uma coisa aqui, outra coisa ali. Quando você menos perceber, o tempo passou e vocês estão super bem, né? Se você for sábia, se você for sábio, o Senhor coloca tudo no lugar. Pode ter certeza que o Senhor coloca tudo no lugar. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 32, está escrito... Oh, desculpa, gente, a dicção aqui falhou. Capítulo 4, versículo 32, está escrito assim: sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tá? Mostra essa passagem, né? Mostra essa passagem para a família, seus parentes, seus pais, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, né? Fala assim: olha, o Senhor nos perdoou. Quem somos nós para julgar? Né? E não fala nada em relação, olha, mas ele mudou. Não tente convencer, não tente. Entrega nas mãos do Senhor e é o Senhor que vai ajustando, é o Senhor que vai fazendo a obra, é o Senhor que direciona. E quando o Senhor direciona, algo novo acontece. Né? Com a minha família foi assim, eu tinha um medo, um receio, porque o meu esposo tirou todo mundo da rede social. Ele só deixou o meu irmão e minha cunhada, mas o resto ele limpou, tirou todo mundo. Meus primos, olha, ele tirou assim, os parentes de primeiro, segundo e terceiro grau, sabe? Tudo que remetia a mim, ele tirou da rede social dele. E daí, quando ele voltou, né, foi aquela situação. Não que uma rede social faça diferença, mas se alguém te exclui, então é que não quer contato com você. E daí voltou até a gente começar a frequentar a casa dos parentes novamente. Mas o Senhor colocou tudo no lugar, sabe? O Senhor ajustou tudo. O Senhor, ele foi aquele que ele viu a minha sinceridade. Ele viu que eu queria realmente a minha família restaurada, que eu não ia me importar com como fosse o caminho que eu teria que percorrer, mas que ele estaria comigo. O Senhor viu essa sinceridade. Faça isso. Coloque o Senhor na frente. Senhor, eu não tenho como convencer os meus parentes nesse momento, porque a raiva é muito. Mas o Senhor vai colocando amor, o Senhor vai tirando o rancor, o Senhor vai limpando tudo, o Senhor vai transformando. E quando vocês menos esperarem, tudo acontece.
tudo se transforma. O Senhor é bom. O Senhor quer a família unida. O Senhor ama a família, né? A família é projeto de Deus, né? Só que a tua família é você, seu esposo, seus filhos, tá? Você já largou a tua família lá atrás para você unir-se ao seu esposo. Então agora vocês estão unidos. Então a tua família é essa, né? Não que você não tenha consideração com família, entenda bem. Não é isso. Mas às vezes a gente prioriza sempre a vontade dos outros, em detrimento à nossa vontade, ao nosso querer. A gente se anula. E não é assim, olha, a minha família é essa aqui, né? Eu tenho que lutar por ela, né? Se eu não lutar, quem vai lutar? Só que tudo nós ganhamos no joelho, né? Sem palavras. A gente não precisa ficar provando que o outro mudou. Até porque se acontecer alguma coisa depois, no percurso, né? As pessoas vão jogar na tua cara, viu? Você aceitou de volta, olha aí, fez tudo de novo. Não é assim? Então não precisa. Fala assim, olha, essa é a minha família e está nas mãos do Senhor. O que Ele fizer está bem feito. Amém. Enquanto isso, você continua orando. Mas não precisa ficar falando. Tem pessoas que querem anunciar, né? Que estão buscando a restauração do casamento, que está sofrida. Não, gente, não precisa nada disso. Né? Eu falo que no meu deserto, pouquíssimas pessoas sabiam que eu buscava, porque eu estava tão bem por fora, né? Por dentro, acabada, mas somente Deus sabia. Eu estava ali tão bem, né? Trabalhando. Todo mundo, nossa, como ela consegue, né? Como ela consegue dar a volta por cima e tal. Porque o Senhor, quando está com a gente não precisa mendigar atenção de ninguém, né? Mendigar ali um carinho de alguém. Mendigar até mesmo um consolo de alguém. Não, o Senhor é o nosso consolador, né? Jesus Cristo é o nosso consolador, é Ele que nos consola. Eu vejo muitas pessoas, né, que fazem aquela cara, tô acabada para alguém vir e dar uma palavra. Não, gente, o Senhor está ali para nos consolar, tá? E quanto à família, a família é esposa e filhos. Os parentes, o Senhor vai cuidar, tá? Não me entendam mal, tá? Eu não estou dizendo para você excluir, né, o que seu pai, sua mãe. Não, de jeito nenhum. Só que eu quero que vocês confiem no Senhor, que é Ele que faz a obra. E o Senhor fará. O Senhor coloca tudo no lugar. Tem pessoas que o esposo não falava com a mãe, não falava com o pai. E daí, por fim, hoje, estão mais unidos, são super amigos. A pessoa me escreve e fala, Sol, não acredito, aconteceu um milagre aqui na minha vida. Né? Muitas pessoas, tem pessoas do grupo aqui, a gente sabe, que testemunha. A Amanda mesmo não estava falando com a sogra não aceitava. De repente ela voltou a falar com a sogra, né? Agora a sogra não fala com a mãe dela ainda, mas o Senhor já os reaproximou, né? O Senhor está colocando tudo no amor, né? Tudo no tempo certo. E o Senhor está preparando tudo, né? Já teve um almoço em família, todo mundo reunido. Então, gente, isso que importa é você orar, confiar, entregar nas mãos do Senhor. O Senhor vai fazer. Não se preocupe com isso, tá? Creia, apenas creia. E se apegue nessa palavra. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, se o Senhor nos perdoou, quem somos nós para apontar? Né? Quem somos nós para bater no peito e dizer, hoje eu sou cristão, hoje eu mudei? Não! Deixa tudo nas mãos do Senhor, né? São as nossas atitudes que mostram como nós mudamos, né? Eu sei que muitas pessoas ficam apreensivas porque a volta tem os percalços, mas confia no Senhor. Se Ele está trazendo, é porque Ele tem uma obra, senão nem traria. Se Ele está trazendo o cônjuge, deixa. Da forma que Ele está vindo, o Senhor vai limpando, o Senhor vai cuidando. E quando você menos perceber, Ele já voltou, vocês estão juntos, estão unidos, estão todos na presença do Senhor, que é o mais importante. Não cobre nada. Às vezes a pessoa também volta, né? Volta toda arrebentada aí do mundo, a pessoa já quer, olha, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso. Impõe inúmeras condições, né? Começa a enumerar tudo que a pessoa tem que fazer. Olha, você tem que fazer isso, isso, isso. A pessoa entra por uma porta e já sai pela outra, né? Por quê? Novamente, ela está com a força do braço dela. E não é. A força é de Deus. É o Senhor que transforma. Nós não transformamos nada. Nós temos que ser obedientes
apenas. Obedientes ao que diz a palavra do Senhor, obedientes ao que o Senhor requer de nós, e o resto o Senhor coloca tudo no lugar. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo final de semana, né, que já está chegando. Tá bom? Um beijo para vocês.